Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do Barato Total Podcast, aqui no canal do Sulancast TV, todas as terças-feiras, às 20 horas. E hoje nós vamos dar continuidade a um papo que nós começamos lá em setembro, que o assunto é sobre as eleições municipais de Santa Cruz do Capibaribe, com meu amigo Eduardo Melo. Eduardo, boa noite, dê seu boa noite para que a gente inicie esse papo. Boa noite, Alex. Boa noite a todos que acompanharam o primeiro. Os que não tiveram a oportunidade, tá lá no canal do Sulancast, o Barato Total, o episódio número 22. Então a gente vai para a segunda parte dessas políticas municipais de Santa Cruz do Capibaribe. Muito bem. Antes da gente continuar, vamos para os nossos parceiros. Fiquem com nossos apoiadores. No Instituto Albert Einstein, o cuidado começa no olhar que recebe, no sorriso que acolhe, na certeza de que ninguém caminha sozinho. No IAE, cada conquista é celebrada como se fosse nossa. Um trabalho em conjunto, passo a passo, que vira história, memória e futuro. IAE, onde a educação é afeto, é vínculo, é família. Rafa Burger, um show de sabor em cada mordida. Seja bem-vindo a Toque Secreto. Aqui tudo nasce do zero. Criamos, cortamos e costuramos cada peça com cuidado. E é por isso que nossas lingeries se destacam no atacado. Trabalhamos com uma grade completa, do P ao Plus Size, e com a cartela que seus clientes vão amar. Quer aumentar o faturamento da sua loja? Fale com a gente agora e leve o melhor da moda íntima direto da fábrica para o seu negócio. Muitas pessoas começam antes sem estratégia, fazendo publicações aleatórias e esperando resultados. O problema, marketing improvisado não gera vendas. Quando cada etapa é feita com método, o resultado aparece. Mais visibilidade, verdade e, claro, vendas. Esse é o momento de iniciar seu marketing com estratégia e resultados reais. Fale com a gente e planeje o sucesso da sua empresa. Muito bem, estamos de volta agora sim com Eduardo Melo aqui para falarmos sobre as eleições municipais iniciando agora em 1988, não é, Eduardo? Na primeira parte nós fizemos ali as eleições durante o período da República Populista e da ditadura militar. Agora nós entramos num período em que a redemocratização já tinha sido estabelecida no Brasil, não é isso? Isso, a gente vai, a partir de agora, ver da nova república. Então, na nova república, a gente vai ter várias eleições. E nessa aí, Alex, eu posso dizer que é a partir dessa que eu começo a participar como lá criança, vendo aquelas movimentações políticas, que é onde eu vou pegar o gosto de estudar, né, essas histórias, né? As outras que a gente viu, umas eu não era nem nascido e outras eu nem morava aqui em Santa Cruz, né? Mas a partir dessa de 88, eu já acompanhava com os meus pais levando para os comícios. Então essas a gente vai ter mais fatos, porque agora vai ter não só pessoas lhe contando essas histórias, mas também vai ter o olhar de quem participou. Eduardo, a gente nesse episódio de hoje a gente vai delimitar assim, de 1988 até a eleição de 2004, não é isso? É isso. E a gente já deixa marcado um terceiro episódio para aí sim falarmos das eleições de 2008 até a eleição de 2024, não é isso? É, até 2024. Então hoje a gente vai ver a de 88, a de 92, a de 96, a de 2000 e a de 2004. Muito bem, Eduardo. 88. Hernando e Oséias, não é isso? É. A de 88, ela vai ter uma mudança muito grande. Não só porque a gente já está no período de uma democracia, mas também de inovações dentro da política. É a partir dessa eleição que o marketing político começa nas políticas. É quando a gente diz assim que a política ficou mais profissional. Então vai ter profissionais
da área do marketing e de outros setores depois ao longo das outras eleições, entrando na política. Então, Santa Cruz do Caparibe, a cidade, a Sulanca, na época se chamava Sulanca, hoje nós chamamos de Moda, já estava conhecida nacionalmente no Brasil. Então, a cidade crescendo. Então, em 1988, a gente tem os grupos Taboquinha e Boca Preta. Mas nessa eleição também, Alex, a gente vai ter um grupo independente, não para candidato na cabeça de chapa, mas sim de vereadores. Então, ao longo, a gente vai falar sobre isso. Então, nessa eleição, aconteceu o seguinte, Severino Monteiro, que era o líder dos cabecinhas, ele sai da política, porque ele tem um filho dele foi assassinado, o filho dele foi morto lá em João Pessoa, ele era médico, então ele foi assassinado, então o Severino Monteiro se afastou do grupo e os jovens, assim a gente pode dizer, tomou a liderança do grupo, e um deles foi Oséias Moraes. Então, Oséias Moraes, Roberto Moraes, Zinha Vieira, que é o pai de Edson Vieira, e outros que tomaram essa liderança desse grupo. E do outro lado, que estava no poder, nós tínhamos também um jovem, Hernando Silvestre. Hernando e o seu candidato a vice, seu João Januário, que era vereador na época. Então, aqui vai ser a primeira eleição, Alex, que o padre já não estava mais entre nós. Então, o padre já era falecido. E essa eleição, a gente vai ver como é que um padre, uma pessoa que já estava falecido, ganha a eleição. Então, a gente vai ver que nesse período, na administração de Agostinho Rufino, por exemplo, era o prefeito naquele momento, ele vai nomear, junto com Zilda, Zilda era vereadora na época, nomear o nome de Padre Zuzinha em vários locais. A Avenida Padre Zuzinha, que antes era 3 nomes, era Tiradentes, a Praça Tiradentes, Dr. José Bezerra, e a outra rua, daqui a pouco eu me lembro, são 3. Então, essas 3 ruas, elas unificaram em uma só para o nome de Padre Zuzinha. Então, desde 1983, final de 83, que foi aprovado, que o nome é Padre Zuzinha até os dias de hoje. Como nós também temos a Praça Padre Zuzinha, que fica na própria avenida, aonde a estátua foi inaugurada. Então, diversos romeiros, como a gente chamava, os romeiros de Padre Zuzinha, se juntaram, falaram com diversos políticos e conseguiram fazer aquela estátua e a praça. Como também nós temos o túmulo de Padre Zuzinha no cemitério. É uma réplica da igreja matriz de Santa Cruz do Caparibe. Como também nós temos a Fundação Padre Zuzinha, que tem até os dias de hoje, que leva o nome de Padre Zuzinha. Então, a fundação também é dessa época? É dessa época também. A fundação também é dessa época. E também a escola, que antes chamava 31 de março e agora passou a ser chamada de Padre Zuzinha. Então, nomearam diversas coisas para o Padre Zuzinha. Então, o Padre Zuzinha, ele estava presente porque nomearam vários segmentos, vários locais da cidade com o nome dele. Então, a presença dele era muito forte. E, além disso, dos romeiros que se tinha de Padre Zuzinha, que até hoje, todo dia 5, se eu não estou enganado, todo dia 5 ou toda primeira segunda-feira do mês, ele se reúne ali na estátua de Padre Zuzinha, desde a época que ele faleceu até os dias de hoje. Então, veja só. Então, estando no poder e fazendo essa nomeação do nome de Padre Zuzinha, então, Manuel Borba, o nome da rua.
Praça Tiradentes, Manuel Borba e Dr. José Bezerra. Então, veja só, todo esse poder que os Bocas Pretas estavam no poder, então eles eram favoritos para ganhar a eleição. Só que, como eu disse, como houve essa mudança de marketing político, houve uma estratégia agora nessa eleição, então as coisas mudaram. Então, veja só, nós tínhamos esses dois grupos. E para o Hernando ser candidato, por exemplo, não foi tão fácil assim não, porque várias lideranças dentro do partido queriam ser candidato. Só que Augustinho lançou o Hernando. O Hernando já tinha sido vereador e lançou o Hernando junto com o João Januário, dizendo que era uma vontade do padre. E também um ano antes, o pai de Hernando, Noronha, que tinha sido vice-prefeito na chapa com Braz de Lira, tinha falecido. Então, se dizia que era um desejo, e teve algumas lideranças políticas que saíram do grupo, como Arnaldo Monteiro, Dr. Clóvis Pacas. Mas saíram devido a essa indicação de Hernando? Devido porque houve briga entre eles, houve discussão entre eles. Por serem mais antigos, achavam que estavam na frente ali. Então, Dr. Alexandre, então teve outras lideranças, eu estou me lembrando desses três aqui, mas teve outros que saíram e foram apoiar a candidatura de Oséias Moraes. E Oséias Moraes tinha sido vereador em Santa Cruz também? Não. Qual era a história de Oséias Moraes para ele chegar como Oséias Moraes, ele entra... Aí Oséias ajudava nos bastidores. Então, na de 82, Oséias ajudou nos bastidores. E na de 88, ele já foi o candidato, como eu disse. O Severino Monteiro, ele saiu da política, abandonou a política, saiu devido à morte do seu filho. Então, o grupo estava sem liderança. Então, Oséias pegou essa liderança, junto com Zinha, que era outro que colaborava também, e Roberto Moraes, que era vereador na época. Então, eles articularam muito bem, trouxeram uma pessoa de Recife para tomar conta da campanha política, para fazer o marketing, e a partir daí, Alex, eles organizaram. Aí, veja só, nessa eleição nós vamos ter alguns fatos assim, bem curiosos. Essa eleição era 60 dias, Alex. 90 dias, era 90 dias, 3 meses de eleição. Não é como hoje, que é 45 dias, era 3 meses. E era 3 meses que os comícios, eles passavam a madrugada. Então, eu me lembro, por exemplo, do último, de Oséias, que foi na Rua Grande, perto do dia da festa de São Miguel, porque as eleições agora também mudam. Elas não são mais em novembro, elas são agora em outubro. Com a nova república, as eleições passam a ser em outubro e não novembro. Novembro ficava o segundo turno. Então, se tivesse um segundo turno, que aqui nunca houve, mas que tinha em lugares, era quase um mês depois também. Então, as eleições eram muito longas naquela época. E naquela época também os candidatos faziam discursos. Não é como hoje chega, ele fala 1 minuto e ali acabou, tá entendendo? Não, tinha os discursos. Então, o último mesmo de Oséias, para você ter uma ideia, Alex, ele terminou quase 6 horas da manhã. Começou lá para 8 horas da noite e terminou quase 6 horas da manhã do outro dia. E o povo sem sair dali. Então, a dinâmica das eleições. Então, essa eleição nós vamos ter camisas, nós vamos ter naquela época, se dava assim, boné, tinha bola, tinha chaveiro, tinha aquele porta-documento. Então, antes não se tinha, mas nessa eleição já vai ter calendário também, então, dos candidatos. Então, vai ter esses como se fosse brindes, broche também dessas eleições. Então essas eleições elas vão ser polarizadas.
Então, o aporte, por exemplo, financeiros, os cabecinhas tinham mais do que os bocas pretas. Então, ele tinha um grupo de empresários muito fortes. Nós vamos também ter, Alex, que vai ser a primeira eleição que vai ter os primeiros comícios, os primeiros guias eleitorais na rádio em Santa Cruz, porque a Rádio Vale, ela foi inaugurada no dia 29 de dezembro de 1985. E a partir de agora, a Rádio Vale, ela vai transmitir os guias eleitorais de Santa Cruz do Capibaribe. Então, a gente vai ter essa mudança da Rádio Vale, que a Rádio Vale era ligada aos Bocas Pretas. Então, os Mendonça, no caso José Mendonça, o pai de Mendoncinha, que era chamado Mendonção, a Rádio Vale era da propriedade dele. Então, os Bocas Pretas usavam muito a rádio para divulgar as obras de Augustinho e fazer propagandas mesmo. Então, nós vamos ter isso. Então, veja só, as eleições, as convenções, elas começaram pós o dia de São Pedro, lá no finalzinho de junho para começo de julho. Então, era um mês antes. Então, a partir de julho já se iniciou-se as campanhas. Então, essas campanhas, cada um dos lados mostrando as propostas, tinha as passeatas, e essa eleição ela vai ser marcada o seguinte: como os cabecinhas tinham um aporte financeiro e os Boca Pretas diziam que era o partido dos pobres, está entendendo? Então, Oséias usava um ultraleve. E esse ultraleve, ele pegava, Alex, ele muitas vezes saía de um campo lá em São Domingos ou perto de um sítio chamado Barra dos Catulocos e sobrevoava Santa Cruz do Capibaribe com uma faixa, naquela época uma faixa. E dizendo o nome de Oséias, dizia, e eles também aterrizavam aqui no Bonanza, onde é hoje o Bonanza. Não é fazendo propaganda não, mas eles aterrizavam aí. E tem um episódio que não é que faltou freio, mas quase capota, tá entendendo? Foi um pouso forçado, tá entendendo aqui. Então, os Bocas Pretas passaram a chamar de Pomba Gira. E vai ser quando esse grupo começa a usar o vermelho. Então, o vermelho, ele entra aí na história. Ele entra em 88, mas só passa a ser oficializado, assim a gente pode dizer, só no ano de 2008. A cor, tinha alguma cor antes? Não tinha muito essa relação de cor, não, né? As cores eram mais baseadas nas cores do partido. Nessa época, por exemplo, a cor dos Bocas Pretas era amarelo, por causa que eles eram do PFL, então era o amarelo. Então era mais a questão do partido. Então eles, os Bocas Pretas, passam a chamar de Pomba Gira e... por serem, como é que se diz, adeptos de Padre Zuzinha também, então vai reforçar esse laço, tá entendendo? Dizendo, ó, nós aqui somos seguidores de Padre Zuzinha e cristãos. Eles têm essa questão aí da Pomba Gira, dizendo o quê? A questão de feitiçaria, de macumba, tinha essas questões aí naquela época, que hoje a gente sabe se dava um processo bem grande. Sim. Hoje dava um processo bem grande, mas naquela época a gente está falando o quê? Dos anos 80 e 90. No caso agora os anos 80, mas a gente vai falar dos anos 80. Vai falar também dos anos 90. Isso aí... Mas era um insulto, tá entendendo? Aquilo ali era um insulto muito grande. Então, porque, por exemplo, Oséias, a família de Oséias era uma das primeiras famílias evangélicas daqui de Santa Cruz do Capibaribe. Também tinha essa questão aí, para você ver como é que a política distorce, tá entendendo? Então, era chamado. E essa
tática de tentar demonizar o outro, digamos assim, né? Essas acusações religiosas, assim, acontece até hoje, né? Até hoje acontece. A gente é que é de Deus, a gente é que é e o outro não, né? Até hoje, do né? demônio, do Satanás, tá entendendo? O pessoal diz. Então, veja só, então isso ocorreu. E também tinha as passeatas muitas vezes, Alex, elas tinham um nome. A mais famosa que teve dessas passeatas foi a do tijolo, que o povo botou o tijolo na cabeça e foi para o Santo Agostinho, tá entendendo? Os Bocas Pretas para o Santo Agostinho. Então teve a passeata do apito, tá entendendo? Zé Augusto, do lado dos cabecinhas, inventava muito essa questão. Tinha a do apito, tinha a do pitinho verde, tá entendendo? Eles colocavam nomes, tá entendendo? Nessas passeatas. E ainda por cima, havia os carros de som. Do lado dos Bocas Pretas era o Bocão e do lado dos cabecinhas, que hoje são os taboquinhos, era o Trobetão, que era o carro de Zé Augusto. Então eram carros enormes. Então seguiu o quê? Nessas passeatas até chegar ao comício. Então essa eleição ela marca pelo um número grande de candidatos. Então, de vereadores, nós tivemos em torno de 33 candidatos, de 33 a 34, porque antes por três chapas, como você disse. Né? Porque antes era muito pouco, na época da ditadura, era 10, 15, não passava disso. E também o número de vagas aumentou, então o número de vagas aqui vai ser 9. Eram quantas antes? Antes era 7. Teve uma época da ditadura, foi 7. Aí depois passou a ser 9. No começo era 9, aí ficou 9 até um certo tempo. Aí depois passou a ser 7 e agora voltou para ser 9. 9. Então, houve essa pluralidade, não só de partidos, mas também de candidatos. Então, essa eleição ela marca muito isso. Então, aquela disputa. Então, a gente também tinha, Alex, também a questão de novos instrumentos, como a guitarra, a questão das músicas também. A música da campanha de Osés é de Chiclete com Banana. A música de Chiclete com Banana que fazia sucesso naquela época. Então, quem era que fazia essas versões? Toninho Catanha já era envolvido? Dos Bocas Pretas era Toninho Catanha. E dos Cabecinha, eles trouxeram algumas pessoas de fora, mas tinha pessoas daqui que faziam. Marcelo Santa Cruz só vai entrar a partir de 1996. Mas Zé Augusto já fazia, tá entendendo? Sim. Porque desde a de 82, Zé Augusto já fazia. Então, fazia também essas versões. Então, o Zé Augusto também fazia. Então, deixava aquelas músicas tradicionais, elas já ficaram um pouco de lado. Então, a banda de pífanos, por exemplo, ela não é a última é na de Aragãozinho, que a gente vai falar daqui a pouco. Vai ser a última. Então, esses novos instrumentos entrando, então vai ter uma mudança ali. Então a gente está falando nos anos 80, a questão de novas musicalidades ali naquela época, então vai ter essa mudança também. Então a de Hernando era a de Genival Lacerda, tá entendendo? Que era o Galeguinho dos Olhos Azul. E a de Osés era Tribos de Guerra, de Chiclete com Banana. Então nós vamos ter essas mudanças. Então vai ter outras músicas, mas essas duas eram as principais que eram tocadas. E os vereadores, como eu falei na última, Alex, de 82 já tinham colocado músicas para vereadores. Nessa vai ter mais vereadores com músicas. Falando sobre os vereadores. Então, essa eleição ela vai ser marcada por isso, por acusações também. Vai ter muitas acusações. Nos guias eleitorais, por exemplo, nós vamos ter muitas acusações. Chegou, por exemplo, um episódio que chegou, Alex, que me contaram, que eu achei engraçado.
tinha lá um controlador na rádio, aí colocava a fita, né, para colocar o guia. Aí aconteceu o seguinte, eu acho que foi de meio-dia. Esse controlador, de vez de virar a chave, tá entendendo? Ele virou a chave para o outro local. E justamente quem começava o guia era os cabecinhas. E era essas pessoas que é cartomante, tá entendendo? Sei. E o pessoal esperando o guia pelo rádio e saiu um cartomante, tá entendendo? O cara virou a chave errada e saiu um cartomante. Quando ele percebeu, isso foi, acho, 2 minutos, eu acho, não foi tão rápido. Aí ele voltou, sabe? Mas o pessoal dos cabecinhas não entraram com processo nem nada, viu que foi um erro do Sim. operador mesmo, sabe? Mas foi um episódio que o pessoal conta e dá risada, porque o pessoal esperando o guia eleitoral e sujar aquilo. Os cabecinhas diziam que muitas vezes encontrava a rádio fechada para levar a fita. E naquela época era aquela fita cassete. E muitas vezes o guia ficava, eles faziam o guia, às vezes ficava pronto de madrugada para entregar de manhã, às vezes de manhãzinha para entregar, porque naquela época os guias eleitorais não é como hoje que é pouco tempo, era de 1 hora. Então era dividido para os 2 grupos e tinha também o da chapinha independente de vereadores para fazer a propaganda. Então era 1 hora distribuído para os 3. Então aqui a gente vai ter também as coligações também, Alex, porque como a gente tem muitos partidos, agora vai entrar as coligações, tá entendendo? E vai aparecer os nomezinhos das coligações, como nós temos hoje, tá entendendo? Então, essa eleição foi marcada por isso, e também a gente vai ter esses discursos. Então, a eleição, o veredito dela vai até em outubro, e os cabecinhas pensavam que ia ganhar essa eleição. Então, porque como você falou, os cabecinhas tinham o apoio dos empresários. Dos empresários, né? da maioria dos empresários. Os Boca Preta tinha a máquina, né? Que era o tinha a grupo que estava máquina. no poder naquele momento. É. E era o grupo que se dizia ser do povo, né? Do povão, né? Do povão. E tinha a questão de Padre Zuzinho aí, Isso, né? e tinha Padre Zuzinho ainda atrelado a eles. Porque eles falavam muito em Padre Zuzinho. Então, essa eleição ela foi marcada por isso aí. Então, para a gente encerrar, para a gente pular para outra, aí a eleição, o resultado foi o seguinte: Hernando vence a eleição. Só vou pegar aqui o dado, porque esses números de cabeça a gente não sabe. O Hernando, ele era do PFL, que era o Partido da Frente Liberal. Esse partido hoje, ele é a União Brasil, né? Por causa das mudanças que teve, chega União Brasil. Então, esse grupo de Hernando à frente, e tinha também o partido dos cabecinhas, era o PMB, que era o Partido Municipalista Brasileiro, que hoje ele é o partido da mulher, tá entendendo? Hoje em dia. Porque esses partidos, eles vão fazendo fusão, aí muda de nome. Então, esses partidos eram os principais. Mas os cabecinhas também, Alex, eles têm um adentro. O PMDB, que tinha saído como terceira via na outra, que eu falei na última eleição, eles fazem um acordo com os cabecinha. Então, o PMDB vai para os cabecinhas e lança 4 candidatos. Mas consegue eleger 2, que no caso vai ser Zé Augusto. Zé Augusto vai ser o segundo colocado, só perde para Zilda por poucos votos. Eu não sei se foi 20 votos, mais ou menos isso. E Fernando Aragão. Então elege 2. Então tem um acordo. Então João Maia, que era o presidente do partido, o pai de Ernesto Maia, então ele faz essa ligação
de o PMDB estar com os cabecinhas em 1988. E Zé Augusto, ele teve uma ideia que é o seguinte, eu não sei se tu já visse o slogan da campanha dele. Dessa época, não. Glauber Rocha de Glauber Rocha era o quê? Era a frase dele era o de Zé Augusto era assim, um microfone na mão, tá entendendo? E ele se inspira em Glauber Rocha. Eu só esqueci aqui de Glauber Rocha a frase, tá entendendo? Que ele dizia uma câmera na mão. Pronto, era uma câmera na mão. Uma ideia na cabeça e uma câmera na mão. A Zé Augusto era uma ideia na cabeça, um microfone, tá entendendo? Na mão. Porque como ele era locutor, tá entendendo? Como ele era locutor, então esse slogan pegou de Zé Augusto. Então pegou esse slogan de Zé Augusto. Então Zé Augusto ele vai ser o segundo mais votado. Ele só perde para Zilda Moraes, que foi a mais votada. Então os Bocas Pretas ali naquela eleição, eles fazem 5 vereadores. Os eleitos foi Zilda, Cirico Ramos, que foi o vereador de Santa Cruz que teve mais mandatos consecutivos, que passou mais tempo, Alex. Ele passou 28 anos consecutivos como vereador de Santa Cruz do Capibaribe, porque ele vai pegar aqueles mandatos de 6 anos, tá entendendo? Sim. E Francisquinho, Natália Arruda. Natália Arruda, ele tinha um programa que era Vaqueiros na Fazenda, para alavancar sua carreira política. Então, ele tinha um lema que era vamos trabalhar, vamos trabalhar. Então, ele tinha esse programa do Vaqueiros da Fazenda, que foi um programa que dava muita audiência na Rádio Vale do Capibaribe. Então, esse programa de Natália Arruda era para alavancar a carreira política dele. Então, e Marcos Feitosa, ok? Marcos Feitosa, que era um empresário no ramo de máquinas de costura, o pai dele, seu Mauro, e ele, mais o irmão dele, Messias, então foram eleitos pelos Bocas Pretas. Já pelos cabecinhas foi Zé Augusto, Fernando Aragão, Zezé Diniz, pelo PDT, e Ideraldo Abrantes. Eles foram eleitos pelos cabecinhas. E Hernando contra Oséias perdeu por... Oséias teve 8.742 votos e Hernando teve 9.592 com o apoio dos Romeiros de Padzuzinha, tá entendendo? E engraçado, Alex, que na camisa de Hernando era o seguinte, tinha a foto de Hernando, aí tinha a listra amarela, vermelha e azul, que era as cores do PFL e do outro partido que apoiava, que era o PTB. E atrás tinha uma imagem de Padzuzinha, dizendo Romeiros de Padzuzinha, no coração de todos os pobres. Então tinha uma frase lá, tinha uma imagem atrás de Padzuzinha, para você ver que esse simbolismo era tão forte. E eles tinham umas bandeiras que eles pintavam a boca preta mesmo, tá entendendo? Boca preta. As mulheres pegavam batom preto e pintavam. Então, tem essas simbologias que teve lá a campanha. Então, Hernando teve 52,33 e Oséias teve 47,67. Foram 800 votos, pouco mais de 800 votos aí de diferença. 800 votos de diferença. Era uma boa vantagem na época? Na época, né? Sim. Na época era uma boa vantagem, porque o número de eleitores, a gente tinha aqui na casa já de uns 20 mil eleitores, mais ou menos, em Santa Cruz. Porque tem os votos nulos, tem os votos brancos, que teve as abstenções também. Sim. Então, era mais de 20 mil que já votavam aqui em Santa Cruz. Santa Cruz já tinha uma população aqui nessa época, Alex, já perto da casa dos 40 mil habitantes aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Depois dessa eleição de 88, Hernando é eleito. Né? Eleito. E aí vem 92. Vem 92. Aí, 92,
A gente vai ter o seguinte, a gente vai ter uma mudança política em 92. Aí a gente tem de 1990, a gente não pode esquecer de 1990. 1990 foi marcado pela eleição de deputado estadual, aonde Santa Cruz elegeu pela primeira vez na história 2 filhos da terra, nascido e criado em Santa Cruz do Capibaribe. Então, os Bocas Pretas elege o ex-prefeito Augustinho Rufino e o Cabecinha elege Oséias Moraes. Então, pela primeira vez na história de Santa Cruz do Capibaribe. Aí o pessoal pode dizer, mas teve um cara lá no passado que nasceu em Santa Cruz, mas ele foi eleito. Mas esse cara só nasceu, um tal de Etevino, tá entendendo? Nos anos 40. Ele nasceu aqui, mas ele não tinha família aqui. A carreira dele foi o quê? Recife? Foi Recife, tá entendendo? Foi Recife. Só fez nascer aqui. Mas eu tô falando filhos da terra que construíram política aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Então, os grupos políticos agora em 92 já tinha seu próprio deputado estadual, porque antes os deputados eram pessoas de fora, de outras cidades, deputado estadual. E agora a gente vai ter os filhos da terra mesmo. Hernando, você falou que tinham ali outras pessoas no grupo que brigavam por essa liderança e que inclusive saíram. Com esse mandato, o Hernando conseguiu ganhar ali uma popularidade dentro do grupo e o grupo realmente reconheceu ele como uma liderança, né? E sim, Hernando ele fez. Só esquecendo de um detalhe, Alex, antes de sair. Na vitória de Hernando, toda vez que quando um partido, um grupo político ganhava, eles iam para ali na saída, ali no posto, tá entendendo? Que hoje é o posto de João Badu, não é fazendo propaganda não, mas eles comemoravam ali. Então, os Bocas Pretas entraram na cidade com uma estátua de Nossa Senhora Aparecida, com um manto, tá entendendo? Um azul, dizendo que quem deu a vitória foi o padre, tá entendendo? Sim. E eles entram numa D20, tá entendendo? Fazendo a passeata da vitória. Eu só esqueci esse detalhe aí. Mas volto para você ver a simbologia, como ela foi tão grande. Então, partindo aí para 92, Hernando ele é agora uma liderança, sem contestação, tá entendendo? Dentro do grupo. E Hernando ele fez algumas obras. Uma da principal obra de Hernando foi o Parque Florestal, que existe até hoje. Então, que leva o nome do pai dele. Né? Leva o nome do pai dele, Fernando. Então, até hoje, a gente tem um Parque Florestal, é obra de Hernando Silvestre. E ele fez outras obras no mandato dele. Então, veja só, o Grupo Boca Preta estava aí no comando fazia 24 anos, Alex. Então, desde a vitória do padre em 1968 até 1992, 24 anos no poder. Era quase o que o Brasil faltava de Copa, né? Era, exatamente. O Brasil foi em 70, de 70 até 94. Então, veja só, para tirar eles do poder não seria uma missão fácil. Então, em 92 aconteceu o seguinte. Como é que Aragãozinho foi o candidato? O Raimundo Francilino Aragão Filho, conhecido como Doutor Aragãozinho. Então, como é que Aragãozinho foi o candidato? Veja só. Ninguém, nesse momento, estava querendo ser o cabeça de chapa, porque pensava que ia perder. E tinha a crença também, Alex, que os cabecinhas só podia ganhar se tivesse colocado um padre. Padre Bianchi chegou em 1980 finalzinho de 83, quando Padre Zuzinha morreu. E Padre Bianchi, ele vai para o lado dos cabecinha. E em 1992, o Padre Bianchi já era cotado para ser candidato a prefeito em Santa Cruz do Capibaribe. Ele não foi porque o bispo não deixou, o bispo de Caruaru não deixou ele ser.
Então teve uma reunião aí num determinado lugar e foram escolher os candidatos a prefeito. Então tinha um nome de Fernando Aragão, tinha um nome de Zé Augusto, tinha vários nomes ali para ser colocados. Veja só, no final escolheram Aragãozinho. E a escolha de Aragãozinho, ela se deu pela rua. Então, numa mala que se tinha na rua Cabo Otávio, iniciou-se falando, por que não bota Aragãozinho? Porque ele é o filho de Raimundo Aragão, que foi o prefeito, mas Aragãozinho já tinha um serviço prestado aqui, como ele tinha a especialidade de fazer partos, tá entendendo? Ele já tinha feito muitos partos aqui em Santa Cruz do Caparibe. Então, disse, vamos botar Aragãozinho. E lançou o nome de Aragãozinho. Só que Aragãozinho não estava em Santa Cruz do Caparibe. Aragãozinho estava em São Paulo. E ele só soube dar a notícia por telefone. Por telefone. Tu é candidato aqui, vem embora que tu é candidato. Candidato, ele estava, eu acho que estava em viagem fazendo algum curso, alguma coisa. E ele soube através do telefone, dizendo, ó, tu é candidato a prefeito de Santa Cruz. E o vice colocaram o Zé Augusto. Então, como o Zé Augusto era o comunicador do partido, era o locutor, ele Geraldo Silva. Então, Zé Augusto era vereador, então escolheram o Zé Augusto para ser o quê? O vice de Aragãozinho. Segundo o Zé Augusto disse que o pessoal não queria. Ele disse, não, eu vou. E ele foi ser o vice de Aragãozinho. Ele vinha de um mandato de vereador, né? De vereador. E do lado dos Bocas Pretas, colocaram pela primeira vez na história uma mulher como cabeça de chapa. Essa mulher cabeça de chapa foi Salete. Salete, a esposa de Augustinho, ela tinha sido a primeira dama, era bastante conhecida na cidade, e Salete tinha um apelido, ela era conhecida como a mãe dos pobres. Salete tinha esse apelido, a mãe dos pobres. Algumas pessoas chamavam ela Mamãe Sassá, tá entendendo? Então Salete foi candidata a prefeita. Pela primeira vez na história, nós tivemos uma mulher como cabeça de chapa. Na chapa majoritária, né? Na chapa majoritária. E o vice era Dr. Nanau. Então, Nanau, pela primeira vez, colocava o nome. Nanau está até hoje aí na política, é vereador na cidade. Então, Nanau se candidatou a vice de Salete. É a primeira aparição dele em eleições? Em eleições, é a primeira. Aí, veja só, Alex. Voltando aqui para 88, o PT não se coligava com ninguém. O PT era o puro sangue. Não se coligava com ninguém nos anos 80. E a chapinha foi formada que era Carlos Lisboa, o professor Chiquinho, professor Inês e Duda da Rua do Rio. Eles se candidataram, fizeram uma chapa e deixava livre na de 88. Já na de 92, Aragãozinho, por ser um cara muito jeitoso, um cara assim, Aragãozinho, ele era muito jeitoso, mas ele não tinha uma oratória muito boa, ok? Ele não tinha uma oratória muito boa, então, mas por ele ser jeitoso e tudo, e Aragãozinho, ele vinha daquela terceira via, que foi de 82, ajudou, apoiou, tá entendendo? Então, o PT local daqui resolveu apoiar Aragãozinho, porque o candidato era Aragãozinho. Fosse outro, eles tinham lançado uma candidatura própria, sim, ok? Então, eles apoiaram e botaram a candidatura de Dona Lúcia. Tá entendendo? Lúcia. Sim, Lúcia do Albert Einstein. Do Albert. Ela foi a candidata escolhida do PT. Ela foi uma das fundadoras do PT, junto com Carlos Lisboa, com outras figuras aí da cidade que estão vivas hoje. Então o PT se coliga faz parte do grupo aí dos
dos cabecinhas, e foi um ganho muito grande. Então, tinha a figura agora de Padre Bianchi, ok? Tinha a figura agora do Padre Bianchi. Então, veja só, então a eleição estava o quê? Formada. Então, teve mais de 30 candidatos a vereadores. Essa eleição a gente vai ser a última eleição, Alex, que nós vamos ter as bandas de pífano, tá entendendo? Então, o pessoal foram morrendo, tá entendendo? Nesse meio termo. E essa vai ser a última. Então, os showmícios aí já traziam algumas atrações, desde 82, como eu falei da última, mas agora em 92 já tem um aumento. Em 96 é que vai ser mais, mas nessa a gente já vai ter algumas atrações. Tem a questão da muriçoca, que o pessoal ia para os comícios, passeatas, colocava mosquiteiro. Do mosquiteiro tinha a questão da muriçoca, falava muito. Nessa eleição, por exemplo, que vão botar projetores, a questão do marco político, que já vinha de 88, essa 92 ela é reforçada. Zé faz uma música aquela música da feira, tá entendendo? É triste ver a nossa feira. Tem um resto, eu não sei muito, porque eu não sou muito bem, mas ele faz uma música sobre a feira, surgindo feito poeira, acabando na poeira, uma coisa assim. Então Zé faz aquela música triste, melancólica, tá entendendo? Então já com esse apelo, né? Esse já apelo, mostrava esse apelo emocional. Emocional. Dessa época, né? Então se mostrava o lixo da cidade nos telões. Então aí tinha o visual também. Então se gravou vídeos dos candidatos. Eu não sei se tu chegasse a ver, Alex, mas tem alguns vídeos de vereadores, tá entendendo, dizendo o número dele, que foi na fazenda de Zeinha, tá entendendo, que foi gravado. Então a gente vai ter uma mudança aí. Então essa mudança já tinha vindo desde 88, mas essa 92 veio mais ainda. Então a Rádio Vale ainda transmitindo, fazendo a questão dos guias eleitorais. Então nesse momento aí da política, nós vamos ter também nessa política também muitas caminhadas, muitas promessas. Aragãozinho, por exemplo, o primeiro comício dele é na Rua Larga, que é a Rua Lázaro Davi Monteiro. E ele prometeu, dizendo que se ele fosse eleito, ele ia calçar aquela rua, que aquela rua não era calçada. E aquela rua foi calçada. Foi o primeiro calçamento que Aragãozinho fez com um prefeito eleito. Então houve essas mudanças. Então, na de 92, a gente vai ter os candidatos a vereadores com mais ênfase na questão de slogan, tá entendendo? De slogan, de música, tá entendendo? De camisa. Então, teve candidatos que fizeram mais camisa, de vereador, fizeram mais camisa do que o próprio candidato a prefeito, para tu ter uma ideia. Então, os Bocas Pretas ainda botando o nome de Salete Nanau, a mãe dos pobres, e atrás botando os Romeiros de Pazuzinha, a mesma tática que eles utilizaram em 88. Então as eleições, elas são marcadas. Foi marcada também, Alex, pelo um escândalo das tintas, porque pegaram uma empresa aí, umas tintas com as notas da época da prefeitura, tá entendendo? Aí foi um escândalo na época também. Tem a questão do desgaste do grupo político que estava naquela época, os Bocas Pretas, um desgaste muito grande, e a campanha de Aragãozinho, ela cresceu. Tinha aquelas trocas de acusações, e a questão da musicalidade ficou marcado muito a música de Aragãozinho. Ô Ará, eita, candidato popular. Aí fizeram a música todinha, tá entendendo?
Então, J Neto, com o seu pistão, tá entendendo? Puxava e o povo cantava. Essa música, ela ficou na memória até hoje. Então, esse refrão ficou na minha cabeça, tá entendendo? Ficou na minha cabeça. Quando eu fiz a biografia de Aragãozinho, justamente para a escola, que foi inaugurada esses dias, eu coloquei esse refrão dessa música lá quando eu falo da questão política dele, e eu me lembrei desse refrão, tá entendendo? Aí eles chamam, na época os cabecinha, os cabecinha não chamavam nem cabecinha nessa época, eles gostavam de chamar de lado certo. Porque cabecinha, segundo eles, dava muito azar, tá entendendo? Porque não tinha ganhado nenhuma com esse nome. Algumas pessoas me disseram, então chamava lado certo. Então, esse lado certo. Então, e dos Bocas Pretas tinha a música de Salete e ainda havia as músicas de protesto. A música de Salete era Beco Sai Beco, era uma música de Gilberto Gil. Tá entendendo? Entra beco, sai beco. Salete é a nossa prefeita entre beco, sai beco. Então, essa se tornou histórica. Essa até hoje é falada, né? É falada. E a de Aragãozinho também. Então, tinha aquelas músicas que eu falei que se tinha antigamente, que era a música de você mexer com o seu adversário. Tá entendendo? Como eu falei do outro episódio. Tem uma que era de chiclete com banana, assim, Dona Sassá tá zangada, porque os Boca Preta vão perder, embora mais eu. Então tinha essas provocaçãozinhas ainda, sabe? Então os cabecinhas chamavam eles de amarelo por causa de Joaquim Francisco, que era o governador na época, que os Bocas Pretas apoiavam por causa da cor do PFL, que eles usavam muito amarelo. Não era o azul, era o amarelo. Então, essas eleições, elas foram marcadas por muita denúncia e aconteceu o seguinte, nessa eleição não era urna eletrônica e se levava muitos dias, se levava de 4 a 5 dias o resultado. E nessa eleição, Alex, a gente vai ter uma novidade. Colocar uma câmera de vídeo na porta onde ficava os votos. E o povo assistia do lado de fora no telão. E as pessoas ficavam, principalmente dos cabecinhas, ficavam do lado de fora vendo. Tinha pessoas que dormiam dentro dos carros, trazia colchão, até nas árvores, ficavam encostados nas árvores. Então, uma pessoa do grupo dos cabecinhas pediu ao juiz da época para colocar essa câmera e o juiz permitiu, tá entendendo? E era uma novidade. Na época, aquelas fitas bem grandonas pareciam uma bateria de caminhão. Então, foi colocada ali, era uma novidade. Porque toda vez você sabe que o perdedor dizia que havia sido roubado. E como era ainda na cédula, no papel, então foi colocado isso aí. Então o resultado foi que Aragãozinho ganhou para Salete. Salete era do PFL e Aragãozinho era do PSB, do partido de Miguel Arraes. Era a Unidade Popular, o lado certo, e Salete a questão da Mãe dos Pobres, a coligação dos Romeiros de Padre Zuzinha. Então, dessa vez, o Padre Zuzinha não funcionou. Então, fizeram uma festa muito grande. Então, e quebraram essa escrita de 24 anos, né? Quebraram essa escrita de 24 anos. Ao que se deve essa derrota dos vários fatores. Por o grupo estar muito tempo no poder, o desgaste. Eu não sei se tem a ver, Alex, com a questão de ser uma mulher ser candidata a prefeito. Eu não sei se teve esse preconceito. Isso aí é uma coisa que deve ser estudado mais a fundo, mas eu acho que deve ter... Tem sua parcela ali, tem sua porcentagem. A ali, sua porcentagem. Se hoje ainda nós temos algumas pessoas que resistem às mulheres na política, imagine isso nos anos 80, Alex. Então, isso deve ser estudado, tá entendendo? Isso aí eu não estudei essa questão. Mas devido ao desgaste mesmo do grupo mesmo, que perdendo muitos aliados, tá entendendo? Muitos aliados.
E isso aí fez eles perderem a eleição. Então, eles fizeram, os cabecinhos fizeram uma festa muito grande. Tinha uma chave, eu me lembro que tinha uma chave desenhada, tá entendendo? Para entregar a chave. Eles em cima do trobetão do carro de Zé Augusto. Depois eles estavam numa caravana, tá entendendo? Uma caravana, tem uma foto que eles estão passando ali no Beco do Padre. E tem lá o Padre, Zé Augusto, Aragãozinho, Oséias, as lideranças do partido na época. E eles fizeram uma chapa bem montada, tá entendendo? Eles botaram diversos partidos, mas o PSB, o partido que era o partido de Miguel Arraes, era o 40, tá entendendo? Era o partido que Aragãozinho se elegeu como prefeito de Santa Cruz do Capibaribe. Então, quebrou-se essa hegemonia e a lambadinha, que era só tocada nos Bocas Pretas, passa a ser tocada dos cabecinha. Porque aqui o povo tem um costume de tocar a música do perdedor. Sim. Pegar a música do cara que perdeu e colocar. Aí pegaram a lambadinha, que já era um hino tradicional dos Bocas Pretas, e passaram a ser dos cabecinhas. E aí. acabou que se tornou das eleições, né? Das eleições. Depois acabou se tornando algo das eleições. Das eleições, passou das eleições. Então, vence. Aí há um número de vereadores aumenta, vai para 11, não é mais 9, vai para 11, e os cabecinhas fazem 6 e os Bocas Pretas fazem 5. Muito bem, Eduardo. Para a gente ir para a próxima eleição, antes da gente ir agora para a eleição de 1996, antes eu vou pedir os nossos parceiros e a gente já continua com a eleição de 96, 2000 e 2004. Vamos para os nossos parceiros, já voltamos. No Instituto Albert Einstein, o cuidado começa no olhar que recebe, no sorriso que acolhe, na certeza de que ninguém caminha sozinho. No IAE, cada conquista é celebrada como se fosse nossa. Um trabalho em conjunto, passo a passo, que vira história, memória e futuro. IAE, onde a educação é afeto, é vínculo, é família. Rafa Burger, um show de sabor em cada mordida. Seja bem-vindo a Toque Secreto. Aqui tudo nasce do zero. Criamos, cortamos e costuramos cada peça com cuidado. E é por isso que nossas lingeries se destacam no atacado. Trabalhamos com uma grade completa, do P ao plus size, e com a cartela que seus clientes vão amar. Quer aumentar o faturamento da sua loja? Fale com a gente agora e leve o melhor da moda íntima direto da fábrica para o seu negócio. Muitas pessoas começam antes sem estratégia, fazendo publicações aleatórias e esperando resultados. O problema, marketing improvisado não gera vendas. Quando cada etapa é feita com método, o resultado aparece. Mais visibilidade, verdade e, claro, vendas. Esse é o momento de iniciar seu marketing com estratégia e resultados reais. Fale com a gente e planeje o sucesso da sua empresa. Muito bem, estamos de volta e pedindo para você se inscrever no canal do Sulancast TV. Deixa o like aqui no vídeo, comenta aí as suas lembranças também, se você é dessa época das eleições, comenta aí o que você lembra dessas eleições, dessas campanhas, né? E volta lá para assistir o primeiro episódio também. O episódio de número 22 eu vou estar deixando também na descrição o link do primeiro episódio em que Eduardo esteve aqui, onde nós comentamos as primeiras eleições municipais aqui de Santa Cruz do Capibaribe. Segue a gente também lá no Instagram, @BaratoTotalPodcast. Lá nós estamos postando cortes desses episódios aqui durante toda a semana. Então segue a gente lá e você vai estar por dentro desse e de outros episódios que já passaram por aqui também, beleza? Eduardo, 1996, ainda os taboquinhas ali, os cabecinhas, né? Tinham tomado o poder finalmente, 24 anos fora do poder, retomam ali com Aragãozinho, tem esse mandato ali de 4 anos,
Chega 1996, quem seria o sucessor de Aragãozinho? Quem Aragãozinho decidiu apoiar naquelas eleições? Então, foi o padre Bianchi Xavier, foi o candidato, porque em 1992 ele já era cotado, só não foi por causa que o bispo não deixou. Então, em 96 não tinha como contestar padre Bianchi. E o vice foi Fernando Aragão, foi escolhido ali. Mas em 94, Osés tinha sido reeleito como deputado, para você ver como o grupo estava forte. Arraes tinha vencido como governador e Augustinho não conseguiu sua eleição. Augustinho foi derrotado nas eleições. Então, aqui nós tínhamos os cabecinhas muito fortes e os bocas pretas enfraquecidos por causa da derrota de 92 e a derrota também nas eleições federais. No caso, as eleições estaduais e federais de Santa Cruz do Caparibe. Então, veja só. Então, do lado dos Bocas Pretas, foi chamado Hernando mais uma vez. Como Hernando agora já era uma liderança, já era experiente, foi chamado Hernando. E o vice de Hernando, um cara muito carismático dentro dos Bocas Pretas, que era seu Zé Elias Filho, ok? Seu Zé Elias, como a gente conhece, foi o candidato a vice. Então, essa eleição ela vai ser marcada muito por denúncias, por exemplo, denúncias muito pesadas. Essa eleição, ela foi uma das eleições que eu acho mais pesadas, porque essa eleição ela foi marcada por muitas denúncias, tanto de um lado como de outro lado, Alex. O padre, por exemplo, ele foi acusado de diversas coisas. O padre Bianchi Xavier tinha uma música, a gente tá falando, tinha uma música que era o Padre do Paraguai, que ela era assim: fui um baile em Assunção, capital do Paraguai, encontrei Padre Bianchi, perguntei para onde ele vai. Aí tem um resto, sabe? Essa música é de Zito Ribeiro. Zito Ribeiro aparece aí. Zito Ribeiro, ele era amigo de Natália Arruda, fazia parte do programa Vaqueiros na Fazenda. E Zito Ribeiro, ele aparece nas campanhas políticas aí, com essa música. E essa música, na época, fez sucesso, tá entendendo? E dizia que o padre tinha um caso com Catarina, tá entendendo? Sim. Que ajudava o padre lá na igreja. Então, foi marcado de muitas acusações contra o padre. Tem um episódio que algumas pessoas do grupo Boca Preta fizeram uma entrevista com o pai do padre. Só que o pai do padre estava bêbado e esculhambando o Bianchi, tá entendendo? Então foi uma eleição muito pesada, muito forte. E isso foi colocado no guia eleitoral. Então você imagina a cidade escutando tudo isso. Então havia também um problema das muriçocas, então os Bocas Pretas pegaram a lambadinha e fez ela no ritmo da muriçoca, com a zoadinha da muriçoca, com a lambadinha. Então, Hernando, como ele era forte, então houve essa eleição. E Hernando vai ter o apoio dos evangélicos aqui. Então, os evangélicos, nesse momento, tinham crescido bastante em Santa Cruz do Caparibe. Então, a tática do padre morreu lá em 92. Agora eram os evangélicos, tá entendendo? E os evangélicos, eles votaram maciçamente em Hernando Silvestre e deram a vitória a Hernando Silvestre, a gente pode se dizer. Então, Hernando, nos primeiros guias, Hernando perdia. Mas Jason Lagos, ele foi convidado por Hernando e ajuda na campanha de Hernando. Numa entrevista uma vez, Jason participando dessa entrevista com a gente, Jason falou nisso aí, a importância que ele teve naquela eleição para ajudar na eleição de 96. E foi marcado pelos showmícios, Alex. Os showmícios aqui, ó, diversas bandas.
tinha nessa época aí, tinha o Domingo Legal, o Sabadão Sertanejo, que eram os nomes dados, tá entendendo? Para os eventos no sábado e no domingo. Aí havia, como é que se diz? Os showmícios, veio Ciranda e Cirindo, Márcia Freire, veio bandas de forró, tá entendendo? Com Limão com Mel. Então vieram bandas de forró. Então, de um lado ao outro, despejavam nessas atrações aí. Nessas atrações. Então, as eleições haviam mudado nesse contexto aí. Então, havia os discursos políticos. Tem alguns discursos políticos que você encontra no YouTube, por exemplo, dessa época. Marcelo Santa Cruz aparece aí já, tá entendendo? Ele se apresentando, tá entendendo? Mas as composições dele só vai ser a partir do ano 2000. Mas ele já aparece aí já fazendo algumas paródiazinhas. Então, algumas músicas. Agora tinha uma, Alex, que era engraçada. Naquela época eu era um jovem, tá entendendo? Um jovem naquela época, e eu achei engraçado que era assim, tinha um candidato do lado dos cabecinhas que era Óleo da Água. Ele é o pai do influencer digital com Somon Fogo, né? Somon Fogo, isso. É o pai dele. E assim, a música dele quem fez foi Toninho Catanha. Era bem engraçado. Ele andava num caminhão de água, tá entendendo? E o caminhão dele dava aqueles freios que canta mesmo, tá entendendo? Aí a música era naquela música baseada da música do Alambique, tá entendendo? Que era assim: você conhece Óleo da Água, aquele do caminhão, peidão, por causa que o caminhão dele dava aquelas freadas, e aquelas freadas, tá entendendo? E Toninho Catanha fez essa música pra ele, tá entendendo? Eu achava, assim, engraçado na época, né? Aquela música escutada daquele jeito. Mas os vereadores tinham música, como eu disse a você aí, e na de 96, vários fizeram, não só uma música, fizeram 2, 3 músicas naquela eleição. Então, aquela eleição tem a música de Hernando, que pega um frevozinho, que é se você quer votar no galeguinho, tá entendendo? Com carinho. Então, essa música de Hernando também pegou. Só esqueci quem cantava, se eu não estou enganado, era Elifa Júnior, essa música, tá entendendo? Só esqueci o título dela, Alex, aqui, fugiu a memória. Mas tinha essa música também na de Hernando. Então, as músicas também faziam parte ali. Então, essa eleição ela foi marcada muito por isso. Então, tu imagina, 90 dias essa eleição. Então, nas camisas de Hernando, já não aparecia mais a figura de Padre Zuzinha, por exemplo. Era o logotipo com o nome de Hernando, era azul, aí tinha as cores do PFL, mas atrás não falava mais em Padre Zuzinha. Eduardo, os taboquinhos demoraram 24 anos para chegar ao poder. Chegaram ao poder com Aragãozinho. E logo na eleição seguinte perdem o poder de novo. A que se deve isso aí? Brigas também? Que teve brigas entre Aragãozinho e Zé Augusto. Sim, porque você falou que ficou Padre Bianchi e Fernando, vice. Zé Augusto, onde é que ficou nisso aí? Zé que era o atual vice? Foi candidato a vereador. Inclusive, ele foi o mais votado nessa eleição. Ele teve quase 3 mil votos. Faltou, acho que foi 2.941 votos que Zé teve. Então, ele teve uma proporção de 11% de votos. Até hoje, nunca foi batido na proporção de votos. Sim. Assim, no número de votos, sim. Mas não na proporção da porcentagem, 11%. Até hoje nunca foi batido. Ele foi o mais votado. Ele era do PMN, Partido da Mobilização Nacional, o 33. Então, Zé ele foi bastante votado nessa época. Aí, como ele era o locutor também da campanha, então Zé fazia as locuções.
Então Zé era um cara muito popular aí já nessa época aí. Então houve também um jogo de ego ali também. Ele esperava que fosse ser o candidato? Tinha alguma questão dessa também, Zé Augusto? Não. Não, é porque Por ser foi o o vice? seguinte, Aragãozinho foi para Israel, o problema foi o seguinte, Aragãozinho foi para Israel e deixou a prefeitura nas mãos de Zé Augusto. Parece que foi durante 20 dias ou 30 dias, foi uma coisa assim. Aragãozinho foi lá para trazer novidades para Santa Cruz do Caparibe. E Zé Augusto fez algumas coisas que Aragãozinho não gostou. E quando chegou, Aragãozinho se desentendeu com o Zé Augusto e eles romperam ali em algum momento. Mas depois se juntaram, mas romperam em algum momento. Então havia essas brigas aí. As brigas internas foram enfraquecendo o grupo. Surge Hernando do outro lado, que já era uma liderança, né, que já tinha dado certo antes para os Boca Preta. Né? E outra, a questão dos evangélicos aí, como eu disse a vocês, que entram aí também decidem a eleição também. Então é espalhado panfletos contra o padre, como tem essas cartas anônimas também. E Hernando prometeu também fazer um monumento da Bíblia. Teve algumas promessas aí, porque vai impactar... Foi feito, né? Foi feito, mas foi com Zé Augusto. Mas isso vai impactar na eleição de 2000 também. Sim. Então, teve essas questões aí. Então, foi uma eleição marcada muito pelo lado pessoal, assim, uma eleição muito suja, tá entendendo? Com muitas denúncias, com muito ataque pessoal, tanto de um lado como de outro lado. Também, dos dois lados. Então, teve muito esses ataques. Tinha terceira via aí? Tinha. Aí tinha a terceira via. A terceira via era o seguinte, a terceira via foi com o candidato João Alfredo e o vice era um seminarista chamado Adailton. Aí eles foram candidatos porque foi o seguinte, em 96 houve o PT já estava mudando, já não era mais o puro sangue dos anos 80. Estava mudando nisso aí. E como é que eles decidiram? Houve uma convenção na cidade, que foi na escola Padre Zuzinha, se eu não estou enganado, e foi numa sexta-feira para decidir se eles continuavam apoiando os cabecinhas ou se eles tinham uma candidatura própria. E nesse dia que foi marcado, fizeram. E a maioria queria apoiar Padre Bianchi. Só que nesse dia aconteceu o seguinte, que a minoria que não queria uma candidatura própria, era a maioria no recinto. Sim. E eles venceram, optando o quê? Uma candidatura autônoma. Então aí nós temos aí a figura de João Alfredo e Adailton, mas nós temos a figura de Carlos Lisboa, nós temos a figura de Afrânio, tá entendendo? Que Afrânio justamente é a primeira eleição que Afrânio se candidata como vereador. Então a gente tem umas figuras aí. Lúcia ainda estava envolvida ou não? Não, Lúcia, ela ficou sendo suplente, ela foi a primeira suplente, ela assumiu algumas vezes e por incrível que pareça, Alex, até hoje, hoje que nós chamamos de Taboquinhas, nunca elegeu uma mulher como vereadora. As que foram eleitas foram pelo lado dos Bocas Pretas, no caso, Dona Nenzinha, Zilda, Jéssica, Nailza, e as duas, Nailza, e teve Nara também, pelo lado dos Bocas Pretas, Nara. E as duas do Verde. E as duas do Verde, Nega e Milena agora. Mas os Taboquinha nunca elegeram nenhuma. Lúcia foi a que ficou mais perto de chegar. Ela não se elegeu por causa de 12 votos, Alex. 12 votos. Se ela tivesse os 12 votos, ela tinha sido eleita. Ficou como suplente, assumiu em algum momento ali. Então, ela se afastou da política. Então, outras lideranças ali do PT apareceu e já com uma nova roupagem, já com um discurso de alianças, tá entendendo? Para se chegar ao poder. Então, eles ganharam e decidiram a candidatura própria, ok?
Então, João Alfredo fazia porta a porta. Uma vez ou outra eles faziam um comício, tá entendendo? Mas era mais, como ele não tinha recursos, então era mais um porta a porta, uma caminhada. Eles visitavam alguns fabricos. Então era mais assim. Como é dizer, material de campanha, eles tinham muito pouco, mas eles fizeram uma campanha com os pés no chão. A- E o único candidato era a Frânia, a vereador. Sim. A vitória de Hernando aí é uma vitória larga? A vitória de Hernando é o seguinte, ó, Hernando, ele teve aqui, deixa eu só olhar um pouquinho aqui, Hernando, ele teve aqui, no caso, ele teve 13.083 votos, ele teve 52,20. Já Padre Bianco teve 11.718 votos, 46,7. E João Alfredo teve 266 votos, 1,6 dos votos. Então a diferença aqui foi mais de 1.200 votos, aproximadamente, que Hernando teve essa frente. E aqui o número de vereadores aumenta, vai para 13, Alex. Então os Bocas Pretas fazem 7 e os os cabecias faz 6. Então faz 6 e outra. Nessa eleição aí, como eu disse, Zé Augusto foi o mais votado. E tem um episódio aqui, Alex, que eu vou contar, que foi na eleição para presidente da Câmara. Os cabecinhas tinham 6 e os Bocas Pretas tinham 7. E Zé Augusto era candidato e Velho de Mãozinha era candidato dos Bocas Pretas. E Velho tinha convidado diversas autoridades das regiões vizinhas, porque ele estava na certa que ele ia ganhar, né? E foi uma surpresa, Alex. Zé Augusto ganhou. Ganhou. Aí ficou aquela história. 6 ganhou para 7. Tá entendendo? Quem foi que virou aí? Ninguém sabe, Ninguém até, sabe até hoje. Alguém votou contra. Isso aí é... Mas ninguém sabe quem foi, Alex. Até hoje ninguém... Você sabe se no grupo Boca Preta tinha alguma objeção, a velha irmãozinha? Tinha sim, mas são suposições. Sim. Tá Nada entendendo? que ficou... Claro. Então a gente não sabe até hoje. Assim, nunca foi revelado um nome que se... Assim, tem as suspeitas, mas as suspeitas, a gente pode dizer aqui, acusar uma pessoa, não coisa não. Tem as suspeitas, mas... Inclusive, no livro que a gente participou dos 70 anos, o professor Sérgio, ele fala justamente dessa eleição lá, na parte de política, porque ela ficou tão marcada, essa eleição. E saiu o slogan, né? 6 ganhou para 7, e foi uma briga naquele dia, foi uma briga danada naquele dia, viu? Foi uma confusão muito grande. Antes da gente seguir para as eleições de 2000, rapidinho a gente precisa comentar sobre as eleições de 98, né? Porque as eleições para deputado estadual de 98 mudou o rumo da história política de Santa Cruz completamente, assim, né? Para o que seria depois, né? O que foi que aconteceu ali em 98? Em 98 foi o seguinte, a gente falou agora de 96, aconteceu o seguinte. Em 96, Edson Vieira, ele era o presidente da Câmara, do biênio de 95 e 96. Inclusive, Edson foi o mais jovem a ser eleito vereador da cidade, até os dias de hoje. E tinha sido um acordo que Edson não seria candidato a vereador, ia ser o candidato a deputado estadual. Oséias ia sair e Edson ia ser candidato a deputado estadual. E vê só o que aconteceu aí. Tinha esse acordo. Esse acordo foi formalizado entre as lideranças do grupo Cabecinha. Veja só, quando faltava 15 dias antes da eleição, Padre Bianchi já sabia que não ia vencer a eleição. Oséias chamou o Padre Bianchi lá em Recife, no seu gabinete de
que ele era deputado estadual, e mostrou as pesquisas estavam favoráveis para quem? Para Hernando vencer as eleições, e o que foi que aconteceu. E o padre, quando veio algumas vezes aqui em Santa Cruz, ele participou de alguns programas de rádio, e teve um desses programas que o padre falou que os únicos que não abandonou ele foi, no caso, os Vieira, no caso Edson Vieira e a família, Oséias e Fernando Aragão, Zé Augusto e mais outros. O resto já tinha abandonado o padre. Já tinha abandonado por causa dessa pesquisa. Então, por causa desse acordo. Vê só, em 98 a gente vai ter a seguinte situação. Eu já ouvi Edson falando já desse episódio e eu já ouvi Zé Augusto falando do episódio. As versões que eles dão é o seguinte. Vou começar primeiro por Zé. Zé diz que Arraes queria um candidato do partido dele, do PSB, porque Edson era do PSDB. E, segundo Zé, Arraes diz que era para Edson mudar de partido. E Edson não mudou. Quis ficar no PSDB. Então, Arraes convidou Zé para ser candidato a deputado estadual. Mas Zé só aceitou se viesse uma grande obra para Santa Cruz. E essa grande obra foi a água de Tabocas. Já Edson diz que Zé traiu, tá entendendo? Um acordo foi desfeito porque ele era o candidato natural já do acordo que foi feito de 1996. Ok? De 1996, o acordo estava o quê? Firmado. Então, veja só. Há um comício, Alex, que ele foi... Há dois comícios. Há um primeiro em Taquaritinga, onde os dois estavam no mesmo palanque, apoiando quem? Arraes, que era candidato à reeleição. Só que esse de Taquaritinga já começou o zuzuzum, as confusões entre eles. Mas tudo bem. Veio para aqui, para Santa Cruz, um comício na antiga pracinha do Estudante, aquela praça ali da Avenida 29. E lá, Alex, o som, se eu não estou enganado, era do pessoal dos Vieira, tá entendendo? E para não deixar Zé Augusto falar também, Zé falou isso numa entrevista uma vez, um determinado lugar, ele falou numa entrevista que era para puxar o cabo lá, desligar a força e tudo. E foi justamente nesse comício que foi o de Levanta as Mãos, que ele faz a música depois, que ele diz, levanta as mãos, tá entendendo? Quem tá comigo? Aí o pessoal levantou as mãos. Inclusive, eu tava nesse comício. Inclusive, a gente foi liberado mais cedo. Nessa época eu estudava à noite e as escolas liberaram mais cedo para ver esse comício, porque a Arraes estava aí. E teve lá as confusões depois entre eles. Aí teve um jantar na porta da cidade que a Arraes não ficou. A Arraes, foi-se embora por causa das confusões depois dos bastidores. E ali eles romperam. Ali foi o rompimento. A imprensa, os apoiadores foi jantar, mas os políticos não foram. Não foram, já estava alugado, então para não perder. Então ali foi o rompimento entre eles. Então o grupo de Zé Augusto passou a ser chamado de Itaboquinha. Ainda tinha os cabecinhas, tá entendendo? Sim. E então foi... meio que Edson segue com os cabecinhas e Zé que vai formar o grupo dele, que é os Taboquinhas. Os Taboquinhas, né? E tinha 2 ou era 3 vereadores que apoiavam Zé, parece que era 2 só. Parece que era Francisquinho e o outro era quem? Tinha outro que apoiava. Era Francisquinho e Toninho. Se eu não estou enganado, era Toninho.
já era Toninho. E já Com Edson. era o resto do grupo todinho. Ô, Eduardo, aí nas eleições de 98 entram os dois como candidatos mesmo? A deputado E ainda tinha, tinha o Agostinho. Agostinho pelo lado dos Boca Preta. Agostinho, que não era deputado porque tinha perdido. E veja só, Zé ganha dos dois aqui em Santa Cruz, bate nos dois, tem mais de 10 mil votos, bate nos dois. E no estado, Edson não consegue entrar, Zé também não entra e Agostinho ganha no estado. Sim, Agostinho é o único eleito, mas eleito. aqui na cidade Zé Augusto ganhou dos dois. Então, Edson teve quase 2 mil votos, ficou faltando uns 50 votos. Zé teve mais de 10 mil votos e Agostinho teve 9 mil quebrado votos. Isso aí foi uma demonstração de poder para em 2000 Zé Augusto chegar como candidato. Né? Em 2000, essa eleição, aí o grupo Cabecinha acaba aí. E na de 2000 já tem os Taboquinhas. É nessa eleição também, Alex, que tem o título de Terceira Via. Esse nome Terceira Via é de um professor inglês chamado Anthony Giddens, que ele escreve um livro chamado Terceira Via. E ele era assessor de Tony Blair. Tony Blair foi o primeiro-ministro britânico durante 10 anos. Na Inglaterra, do final dos anos 90, começo dos anos 2000. Tony Blair foi. Então, essa nomenclatura Terceira Via. E o grupo de Fernando Aragão, que foi o candidato, usava isso, Terceira Via, na camisa, Terceira Via, nas propagandas, está entendendo? Terceira Via. Então, foi aonde essa nomenclatura Terceira Via pegou. Os outros não tinham essa nomenclatura, não. A gente chama de Terceira Via com o olhar de hoje, né? De olhar de hoje. Mas quem começou com um nome mesmo Terceira Via foi Fernando. Porque era um fenômeno, tá entendendo? No mundo, de ter essa Terceira Via, com essa nomenclatura. Era Fernando e Flávio? Era Fernando e Flávio. Flávio Balbino, né? Flávio Balbino. Veja só, Flávio seria candidato a vereador. Porque a candidata a vice seria uma mulher, a Avani Lopes, mas ela desistiu, que tem o nome do teatro e o nome da escola, que ela era professora e era também atriz. Então, seria ela, mas ela desistiu, tá entendendo? Aí Flávio seria candidato a vereador, aí Flávio foi compor a chapa. Eu perguntei a Flávio se essa história era verdade, Flávio disse que era. Então, a gente não sabe as razões que levou a Avani Lopes a desistir da candidatura. A gente não sabe, a gente desconhece. Então, a Terceira Via estava formada, era um grupo basicamente mais de 90% ex-cabecinhas, e a gente bota ali uma porcentagem de 5% de ex-bocas pretas, tá entendendo? Mas maciçamente era de Taboquinhas. Essas terceiras vias, essas terceiras vias, sempre a maioria era mais do lado dos cabecinhas, dos Taboquinhas, tá entendendo? Mais. Sim. Só no ano de 2020 que há uma mudança aí, quando a gente for falar da outra eleição no outro episódio. Então, a Terceira Via estava formada aí. Então, Zé Queiroz deu a legenda, era o PDT, tá entendendo? Zé Queiroz deu a legenda. Zé Queiroz, nessa época, era deputado estadual. Zé Queiroz é quem dá a legenda a Fernando Aragão. E Zé Augusto era do PSB, junto com Toninho. Zé Augusto também tentou todo momento trazer Fernando para o lado dele, para ser o candidato vice. Tentou até o último segundo, mas não conseguiu. Não conseguiu. Teve diversas reuniões, está entendendo? Dentro dessa Terceira Via. Por exemplo, Carlos Lisboa e Ivanilson. Eles queriam que tivesse essa união, mas nem chegaram a se conversar dessa forma. E Carlos Lisboa e Ivanilson, que Ivanilson era vereador de mandato, vai para o grupo de Zé Augusto. Então, há lançado a candidatura dos Bocas Pretas, como a gente havia a reeleição, Hernando Silvestre com Zé Elias a reeleição. Só que Hernando aí estava desgastado.
já estava 4 anos como prefeito e tinha uns desgastes aí como prefeito. É a primeira eleição que aqui em Santa Cruz que pôde ter a É reeleição, né? reeleição. Então, veja só, essa eleição de 2000 vai ser marcada por Tostão, o Tostão contra o Milhão. Então, o Tostão era Zé Augusto e o Milhão era Hernando. Zé Augusto só tinha 4 carros de som. Hernando tinha o triplo, tinha 12. Só que os 4 carros de som de Zé Augusto fazia mais zoada do que os 12. E veja só, em 1997, o Zé Augusto é presidente da Câmara 97, 98, 99, perdão. Foi feita uma lei para proibir esses carros de som muito grande. E acaba o trobetão e acaba o bocão. Aí eram carros pequenos. Zé Augustinho, do trobetão, ele fez 4 carros pequenos. O de Hernando era 12. Mas só que os 4 de Zé Augusto, o que eles não tinham numericamente, mas tinham De em potência, disposição. De disposição, de ir à luta mesmo. Então fazia mais zoado. Então foi essa eleição. Zé Augusto fez camisas, o comitê de Zé Augusto era ali onde é hoje a Motorac, mais ou menos. Tá entendendo? Ali onde é a Motorac, onde é a Pães e ali onde tem aquela padaria, era mais ou menos por ali. E a de Hernando também era na avenida, também do outro lado, na avenida onde é a farmácia. E tinha na farmácia e tinha também na Avenida Jatobá também. E também na Avenida Jatobá não, foi a de 96. Ela era onde era Pague Menos, que é onde Sim, era Pague sim. Menos. Então, o Zé Augusto, para arrecadar dinheiro, o Zé Augusto fazia campanhas pedindo dinheiro, tá entendendo? Pedindo dinheiro para a eleição. Pedindo dinheiro. E o povo contribuía e também ele fazia camisas. Essas camisas na época eram vendidas a R$10 naquela época. E não dava para ninguém as camisas de Zé Augusto. Então foi assim que Zé Augusto pegava aquele pouco dinheiro e nas campanhas políticas. Nessa eleição também, Alex, a gente teve um episódio que foi o tiro da bola. Atiraram numa bola de Hernando e essa bola foram achar no Congo. Era aquelas bolas infláveis. Sim. E deram um tiro na corda. Ou foi não foi na bola não, foi na corda da bola. E a bola foi-se embora. E fizeram uma passeata, volta a bola. Fizeram uma passeata, volta a bola. E essa bola acharam no Congo, na Paraíba. Acharam essa bola, que é uma curiosidade. E aquele negócio vai começar tudo de novo. Ela foi de 96, mas foi no ano de 2000 que pegou na voz de Hildo Teixeira, que foi ele. Segundo o Hildo, ele disse que estava descansando, aí ia ter uma passeata. E tinha almoçado, aí estava descansando no carro. Aí o pessoal foi chamar ele, ele disse, mas rapaz, vai começar tudo de novo? Aí pegou. Aí na de 2000 é que pega mesmo, mas em 96 eles já... Essa de 2000 é a primeira que eu tenho uma lembrança remota. Eu lembro da música da música Ana Júlia, que tinha Zé Augusto, né? Zé Augusto Maia na prefeitura. Né? É a primeira lembrança política daqui que eu tenho. Zé Augusto fez várias músicas aí. Eu e Toninho e eu, nós juntos, tá entendendo? Tinha essa, tinha outra que era analisando essa cidade esburacada, tá entendendo? Que era as meninas, bom, tá entendendo? Tinha essa música. E Hernando continuou com as músicas que ele tinha de 1996. Hernando continuou com as músicas. Então, foi uma eleição marcada também muito pelos shows mísseis também. Então, tinha a época o Tabó Folia, o Hernan Folia, que arrastava multidões, que era chamava os carnavais fora de época.
E Fernando Aragão fazia uma campanha simples, tá entendendo? Pés do chão, porque não tinha muito recurso. Inclusive, ele passou, como as eleições eram de 90 dias, ele passou, Alex, ele passou quase 30 dias afastado da eleição, porque o juiz tinha suspendido ele, mas depois ele voltou. Inclusive, eles fazem uma passeata comemorando a decisão judicial. Então, essa eleição ela vai ser muito marcada por essas questões aí. Então, essa eleição, Zé Augusto vence, Hernando pela primeira vez é derrotado, ele nunca tinha perdido. Zé Augusto vence as eleições e junto com Toninho e o grupo Boca Preta, a partir daí vai ter uma série de derrotas que a gente vai contar uma que é a 2004 e as outras no outro episódio. Então Zé Augusto vence, é uma festa muito grande, tá entendendo nisso aí? É uma festa muito grande com a vitória de Zé Augusto. Eu me lembro nessa época que muitos jovens pintavam o cabelo de louro, tá entendendo? Por referência a Hernando. Outros raspavam a cabeça para fazer a careca de Zé Augusto, deixava o bigode, tá entendendo? Muitos fizeram isso. E também tinha uma música que é assim, vai ver o careca chorar, tá entendendo? Que era um sambazinho que tinha também, eu tô me lembrando. Eram várias músicas que tinha, sim, era vendido os CDs, agora já tinha os CDs, questão dos CDs, não... Tinha as fitas cassete também, mas agora era mais CD mesmo, era vendido CD, era feito... O primeiro estudo foi aberto com o Padre Neto, porque as gravações e tudo era em Recife, mas no ano de 2000 já foi aqui em Santa Cruz o estudo de Compadre Neto que foi feito. E veja só, Zito Ribeiro, ele fez a música do Padre do Paraguai. Nessa de 2000 ele era contra Hernando. Aí ele fez a música do O Matadouro, porque tem a história do Matadouro, que Hernando tinha comprado um terreno, aí o terreno foi muito caro, aí tinha uma denúncia, aí a música era O Matador, tá entendendo? Aí cantava essa música, provocando os Bocas Pretas, do Matadouro, e tinha várias denúncias aí contra o governo de Hernando, né? Mas nenhuma foi provada, tá entendendo? Mas essa do Matadouro dizia que havia subfaturamento quando comprou o terreno, tá entendendo? Que era um valor e outro valor, mas isso nunca foi provado, tá entendendo? Isso que eu quero deixar bem claro, nunca foi provado. Mas Zito Ribeiro fez a música. E Natália Arruda tinha se passado aos taboquinhas e ele era o homem da caixa de ferramenta. Ele levava uma caixa de ferramenta que não tinha nada na caixa. Ele tirava um papel, mas não tinha nada. Aí ele soltava uma coisa uma coisa errada dos Bocas Pretas, né? Mas não tinha nada, tá entendendo? Inclusive, essa caixa de ferramenta, ele contou uma história que um trabalhador dele levou por engano, sabe? Se perdeu essa caixa de ferramenta. Sim. Mas ele levava para os comícios políticos e o povo achava um barato, tá entendendo? Aquela caixa de ferramenta. Hernando depois se afasta, né? Depois de sair, né? Fica mais de bastidores ali depois e tal, né? Dessa eleição que ele perdeu para Zé, ele se afastou, né? Por exemplo, o resultado das eleições, Zé Augusto teve 15.495, 51,2%, Hernando teve 14.296, a diferença foi 1.199, eu nunca me esqueci, teve 47,28%, e Fernando Aragão teve 444 votos, 1,47%. Nessa época, Zé fez 6 vereadores e os Bocas Pretas fizeram 7. O mais votado nessa eleição foi Nanau. Nanau foi o mais votado nessa eleição e o presidente da Câmara nessa época, na eleição, Nanau tinha sido na última legislatura, não foi Zilda, foi...
Deixa eu me lembrar aqui dos eleitos aqui, bem rapidinho. Dos eleitos, deixa eu ver. Quem foi o eleito aqui? Nailza, que também foi uma confusão também, né, de Nailza. Porque Zilda era candidata e Nailza se candidatou. Aí os taboquinhos tudinho votaram em Nailza. Aí fizeram 7 contra 6. E Zilda perdeu. Que Nailza foi esculhambada, foi escorraçada. Foi quando Nailza passou para o lado dos taboquinhos. As eleições, olha, se vocês souberem as eleições para presidente da Câmara de Vereadores de Santa Cruz de Caparibe, dos anos 90, começo dos anos 2000, teve até vereador que saiu no carro do camburão de polícia. Já saiu, que a gente vai ver noutra história aqui, justamente por causa dessas brigas que tinha. Hoje não, hoje é de boa as eleições, mas antigamente era mais. 2000, então, o vereador mais bem votado foi Dr. Nanau. 2004 surge como essa liderança do Grupo Boca Preta, né? Preta. É então, o candidato à prefeitura. Então, Hernando se afasta. Aí, na conjuntura de 2004, a gente vai ter o seguinte. Sim, e Edson Vieira, após a derrota de 98, passa para o lado dos Bocas Pretas, Sim. que está até hoje. Sim. Ok? Até hoje. Ele se passa. Ele não é candidato no ano de 2000. Em 2004, nós temos o seguinte. Nós temos 3 candidatos no grupo dos Bocas Pretas. Nós tínhamos Nanau. Nanau era apoiado por Edson. Nós tínhamos Zilda, que era apoiada por Hernando. E nós tínhamos Zé Cueca, que era um empresário, aquilo era o presidente do PFL, era Rivaldo Mestre, o nome dele, mas ele é conhecido mais Zé Cueca, ok? Ele era candidato também, então ele tinha apoio de alguns vereadores. No final, quem vence é Nanau. Nanau vence a preferência e Nanau, ele é o candidato. E o vice de Nanau foi escolhido Dida Dinan. Dida Dinan já tinha sido vereador, mas tinha perdido na última legislatura. Então, Dida Dinan, que é de Poço Fundo. Então, do lado dos Taboquinhas, nós temos Zé Augusto. O vice Zé Augusto Toninho foi candidato a deputado estadual e vence as eleições. Aí veja só que acontece o seguinte, Zé Elias tinha sido o vice de Hernando, na última era vice-prefeito, tinha sido vice, e nas eleições de 2002 houve já uma rachadura entre os Bocas Pretas. E teve um episódio que Zé Elias não foi bem... Aconteceu o seguinte. Zé Elias, chamaram o grupo Boca Preta todinho para o porta da cidade e lá estava o deputado federal do partido, que era José Mendonção. E, segundo algumas histórias, Zé Elias foi expulso desse local. Foi maltratado e Zé Elias, ele apoia outro candidato a deputado federal, que no caso foi Piauí Lino. Piauí Lino teve mais de 3 mil votos, sabe? E Zé Mendonça, como é que se diz? Zé Elias foi rifado do partido. Então Zé Augusto chama Zé Elias para o partido e Zé Elias vai. Na vitória de Zé Augusto no ano de 2000, eu me lembro disso porque eu estava na avenida e quando passaram de frente da casa de seu Zé Elias, Zé Augusto baixou o som e disse, vamos respeitar aqui a casa de Zé Elias, tá entendendo tudo.
e não fizeram nenhuma chacota com o Zé Elias. Teve também essa questão aí. Então, Zé Elias passa e Zé Elias é o candidato a vice. Forma a chapa Zé e Zé, né? Zé e Zé. Então, a chapa Zé e Zé. Então, essa coligação Zé e Zé, a chapa, é formada, que era a coligação Juntos, Fortes Juntos, era mais ou menos assim o nome, e eles se candidatam. E nessa eleição, Alex, essa última que a gente está falando aqui, nós vamos não ter uma terceira via. Nós vamos ter 4 candidaturas. Só na história de Santa Cruz, 2 vezes nós tivemos 4 candidaturas. Essa de 2004 e a última de 2024. E aí o pessoal pode dizer, não, a de 2016 teve, mas teve uma candidatura de 2016, foi impugnada. Aí no caso só foi 3 mesmo. Tá entendendo? Mas 4 mesmo, tudo certinho na justiça, foram essas 2. Nós temos a candidatura de Bibiu Nicolau, que nós vamos ter a comadre Sebastiana com sua carroça de burro fazendo a sua candidatura para vereadora. Bibiu nessa época era esposo de comadre Sebastiana, tá entendendo? Partido Social Cristão, que era o número 20, que hoje é o Podemos. Sim. E nós temos a candidatura de Jaciael Bruno, com o vice Lenildo do PT e Jaciel do PSB. Aí nós temos aí a questão de Afrânio. Afrânio apoiava Zé Augusto, o PT estava coligado. Pela primeira vez na história, no ano 2000, um vereador do PT se elege. Afrânio foi ele. E vê só o que aconteceu aí. Houve brigas entre Zé e Afrânio, e na eleição para presidente da Câmara em 2003, Afrânio é candidato a presidente da Câmara. E Afrânio vota nele mesmo, Isilda e Galego de Mourinha. Isilda vence as eleições por ela ser mais velha do que Galego, dá empate ali 6-6, e ela vence. Então Afrânio sai, o PT sai, e eles formam uma terceira via. Quem forma essa terceira via é Afrânio. Afrânio era candidato à reeleição como um vereador, e bota Jaciel Bruno, que tinha sido secretário de Zé, tá entendendo? Mas tinha saído, e Lenildo como vice do PT. Então, eles dois formam a chapa para fazer essa terceira via. Então, eram 4 candidaturas no ano de 2004 ali. Então, foi marcado por muitas denúncias. Eu me lembro também que Bartô Neves, era Bartô Neves que fazia as aventuras de Doutor Nadal. Tá entendendo? Que era um trocadilho que fazia com o Nanau. Tem a história da orelha, tá entendendo? A história da orelha ela é bem famosa. Que Nanau tira uma foto, só que tira meio de perfil, assim, aí uma das orelhas não sai. E disseram ao grupo, que um candidato com uma orelha só não ganhava a eleição. Aí colocaram umas orelhas de adesivo e descobriram depois, tá entendendo? A Zito Ribeiro, que estava do lado de Zé, faz a música da orelha, tá entendendo? Que é o doutor sem orelha, tá entendendo? Só que depois Zito pula de lado e faz uma música da defesa da orelha. Então tem 2 músicas, tá entendendo? Mas a que pegou foi a fala primeira, da falta da orelha mesmo, tá entendendo? Da orelha mesmo. Então ele fez essa música aí. Aí ele começa assim: tchau, boca preta, a situação está feia, tem o doutor que tá sem orelha, tá entendendo? O candidato doutor sem orelha. Então essa música ela pega bastante. Então tem essas provocaçõezinhas, tá entendendo? Dentro dessa eleição de 2004. E essa eleição de 2004, Alex, foi o auge dos showmícios. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu lembro de calcinha preta em algum deles.
Acho que com Calcinha Nanau. preta era com Nanau aqui no Largo dos Correios, quando tinha antigamente. E a de Zé Augusto era ali onde era mais ou menos a Feira do Troca, ali perto de Criança, assim, do outro lado ali na Feira do Troca era Limão com Mel. E tem uma história que é o seguinte, nessa época era Batista, O vocalista o da vocalista. Só que o vocalista do Limão com Mel, ele saía do limão. Ah. Tinha o limão, ele saía do limão. E Zé Augusto disse, eu quero sair dentro do limão. Aí Batista disse, não vai sair não. Aí eu sei que na hora que Batista entrou, Zé Augusto pega na mão de Batista e entra. Aí os dois saem dentro do limão. Aí a galera... Tu imagina, Alex, a Avenida Prefeito Braz de Lira, que é a PS 160, ela é interrompida porque o povo não sabia se ficava em calcinha preta ou ficava em limão com mel. Era gente, ó, pra lá e pra cá, de multidão. Ninguém sabia onde ficava, porque foi o auge isso aí. Então, Zé saiu do limão mesmo. E é justamente aí que acabam com esse negócio, né? De Que show dizem, opa, mesmo. tá bom, parou com essa palhaçada aí, né? Porque realmente era um pão e circo mesmo. Era assim. Então, aí... E vieram outras atrações, mas esse dia, que eu acho que foi um dos últimos comícios, se eu não estou enganado, foi o último, ou foi um dos últimos, eu não tô... É o mais marcante. É o mais marcante nisso aí. Então, também tem a história que dá um tiro na bola de Nanau na festa Padrezinho. Tinha uma bola de Nanau por trás do palco, que o palco ficava quase ali na Ponte São Domingos. E a casa de Nanau fica ali perto, colocaram uma bola. Então, um cara que era do lado de Zé Augusto, do Rio, ele dá um tiro. Ele dá um tiro na bola. Era Daniela Merck cantando a música Zum Zum Baba, que era uma das músicas de Zé Augusto, né? De Daniela Merck, que era Zé da Água, Zé Augusto, Zé Elias, tá entendendo que era a música, e Daniela cantando e a bola murchando, tá entendendo? Devagarzinho, murchando devagarzinho, e tinha umas bolas pequenas que jogaram de Nanau, e teve uns caras que pegaram um raio de bicicleta, furaram essas bolas e faziam uns gorrinhos, tá entendendo? Com essas bolas também. Faziam uns gorrinhos com essas bolas. Então, naquela festa, aí o pessoal dizia, ó, tá murchando a bola de Nanau ali, que era o balãozinho ali inflável, que tava ali bem devagarzinho, Daniela Mercury cantando ali o Zumbaba, só que a galera não cantava o Zumbaba, cantava Zé Augusto, tá entendendo? Cantava ali. Então essa eleição, ela foi marcada muito por isso. Nessa eleição, Alex, a gente tem uma mudança. Diminuiu de 13 para 10 vereadores. Então, nessa eleição, houve uma redução no Brasil todo, teve uma lei. Então, aqui caiu para 10, um número par. Foi uma das coisas que eu achei assim, Alex. Assim, eu digo assim, é errado entre aspas. Porque assim, se der empate, aí o mais velho, ou algumas resoluções que tinha lá, se tinha empate, tinha que reaver. Então, era para ter deixado um número ímpar, tá entendendo? 11 ou se não 9, né? Tá entendendo? Mais 10, um número par. Teve redução no Brasil todo, nesse negócio aí, na diminuição na Câmara dos Vereadores. Então, a eleição foi acirrada. Então, o número de candidatos a vereador diminuiu um pouquinho em relação ao ano de 2000, tá entendendo? Sim. Porque caiu isso. Então, era uma briga. E cada um dos seus candidatos, eles tinham camisas diferentes, tinham slogans diferentes, músicas diferentes, tá entendendo? Então, a briga de vereador aí era bem pegada. Eu lembro que além das camisas dos próprios candidatos, tinham essas camisas dos showmisses. Eu lembro muito claramente dessa camisa da calcinha preta, com o número de Nanau e tal. 45, eu lembro muito claramente disso. 45. Né? E acho que devia ter de limão com mel, não tô muito com a lembrança na cabeça. Eu também não tô, não. Mas a da calcinha preta é muito clara na minha cabeça, assim. E Zé Augusto vence novamente. É o primeiro prefeito a conseguir a reeleição em Santa Cruz. Vence. Zé Augusto teve
aqui 18.101 votos, 52,37%. Nanau, que era do PSDB, Zé Augusto era do PMDB. Teve 16.107, 46,69%. A diferença foi 1.994 dos votos. Aí, Jaciael com Lenildo teve 256 votos, 0,74%. Bíbio Aragão teve 99 votos, 0,29%. Muito bem, Eduardo. E aí depois vem a eleição de 2008, mas que a gente vai deixar para um próximo episódio. A gente vai deixar para um próximo episódio, porque são muitas eleições. E sim, e só falando aqui, Alex, 5 Boca Preta e 5 Taboquinha na Câmara, né? Na Câmara. Como vereadores. Muito bem. Eduardo, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Alex, pelo convite. E eu agradeço assim, porque assim, isso aqui é um trabalho, Alex, que eu fiz um artigo, que eu já falei da outra vez, que foi dos grupos políticos de Santa Cruz do Caparibe, das malas às urnas. Eu escrevi, nós escrevemos juntos lá no livro dos 70 anos, detalhei a primeira eleição. E disso aqui, futuramente, Alex, eu posso fazer um livro, tá entendendo? Contando essas histórias e essas campanhas. Esse artigo ele é de 2008, tá entendendo? Porque foi o ano que eu fiz na época na faculdade, na especialização. Mas já das outras que a gente vai falar, eu tenho também até a última, de 2024. Muito bem. Então, até o próximo episódio, Eduardo. E para você que nos acompanha, muito obrigado por ficar até aqui. E espero vocês na próxima terça-feira com mais um convidado especial aqui para falarmos sobre cultura, sobre história, sobre arte, beleza? Um abraço a todos vocês e até mais.